Bom dia, meus amigos ouvintes da Rádio Veneza de São Sebastião da Boa Vista. Um abraço extensivo para a Rádio Tucupi de Marituba e para a Rádio Saudade de Belém do Pará. Hoje, na Voz da Cidadania, nós vamos falar sobre planejamento familiar. Então, o que é o planejamento familiar? O planejamento familiar é o conjunto de ações promovidas pelo governo que auxiliam homens e mulheres a planejar a chegada de filhos ou a prevenir uma gravidez não desejada, cabendo exclusivamente às famílias deliberar sobre ter ou não filhos com maturidade, equilíbrio emocional, responsabilidade e condições financeiras. É muito importante, meus amigos ouvintes, fazer um planejamento familiar para evitar justamente a gravidez na adolescência, que gera justamente, faz com que os adolescentes acabem saindo da escola, e a escola hoje realmente é muito importante para a qualificação profissional desses adolescentes. E aí a pergunta é o seguinte, perguntam aqui na nossa querida Voz da Cidadania, mas doutor Franklin, qual o papel do poder público no planejamento familiar? E claro que o papel é promover políticas públicas visando garantir o livre planejamento familiar por meio de programas educacionais do Sistema Único de Saúde SUS, inclusive proporcionando-lhe atendimento, exames, tratamentos e medicações adequados para concepção ou contracepção através das unidades básicas de saúde. Então, o programa que visa justamente o atendimento e o planejamento familiar, impedindo concepções indesejadas e fazendo com que o casal possa planejar de ter a quantidade de filhos que deseja, uma vez que muitos filhos normalmente implicam muitos gastos e a gente quer justamente evitar que esses filhos não tenham um atendimento adequado do Estado e, portanto, futuramente essas pessoas que não têm a educação, não têm a saúde, não têm a assistência básica, acabam enveredando eventualmente pelo caminho da criminalidade, se cooptando pelo crime organizado, para o tráfico de drogas, que é o que a gente não quer. Aí me perguntam aqui, doutor Franklin, quais as atividades de planejamento familiar garantidas pelo SUS quando a finalidade da família for de ter filhos ou aumentar o número deles? Bom, meu amigo, neste caso, observando o princípio da maternidade e paternidade responsáveis, a família receberá orientações dadas por equipe multidisciplinar de saúde após análise do perfil dos futuros pais, inclusive sobre educação financeira. É importante ter também essa educação financeira, você aprender a guardar o seu dinheirinho, justamente para poder ter uma casa boa, para poder de repente comprar uma lancha, um veículo, para poder se transportar, para poder ter condições de implementar uma atividade econômico-financeira, uma atividade empreendedora. E podem ser proporcionados exames de rotina, tratamentos adequados ao auxílio da concepção, atendimento pré-natal à gestante, assistência ao parto, ao pós-parto, ao recém-nascido, inclusive controle de doenças sexualmente transmissíveis e controle e prevenção de cânceres. E agora no Carnaval a gente faz um apelo aos meus queridos ouvintes da Rádio Veneza de São Sebastião para se cuidar, usar camisinha. Nós sabemos que o estado do Pará, infelizmente, é um dos estados que tem mais casos de sífilis e AIDS e, portanto, você, meu amigo, tem direito a esse planejamento familiar, esse tratamento. Você que está com problema de sífilis pode se tratar, até a pessoa que tem AIDS hoje pode tomar o coquetel e ele fica com o coquetel não mais transmitindo o vírus. Aí uma próxima pergunta aqui são: quais, doutor Franklin, as atividades de planejamento familiar garantidas pelo SUS quando a finalidade da família for a de não ter filhos? Atenção!
Meu amigo, você que não quer ter filhos, existe um atendimento garantido pelo SUS? A resposta é sim. São disponibilizados pelas próprias unidades básicas de saúde para o homem e para a mulher os métodos contraceptivos como pílulas anticoncepcionais, camisinhas e outros. O homem pode fazer a vasectomia, a mulher pode fazer a laqueadura, além da orientação e apoio para prevenção e controle de doenças sexualmente transmissíveis e de cânceres relativos aos órgãos reprodutores. Muitas pessoas, infelizmente, chegam às unidades de saúde já com câncer avançado na genitália, difícil de tratar. Então, meu amigo, você sentiu aí que está com problema de doença venérea, que está com câncer, deve procurar a unidade de saúde. E aí a última pergunta desse nosso programa de hoje é o seguinte: Dr. Franklin, quais as consequências que podem advir de uma gravidez não planejada na adolescência ou no início da vida adulta? Meu amigo, as consequências mais comuns são a prática do aborto ilegal, que é um crime, a pessoa abortar uma criança sem que esteja dentro dos casos previstos em lei, que é quando a gravidez é fruto de estupro ou quando põe em risco a vida da gestante, e também casos de fetos anencéfalos, que não têm cérebro. Então, é o aborto ilegal com risco à vida e integridade física da gestante e a recusa da grávida em realizar o pré-natal, impedindo o diagnóstico de doenças importantíssimas, como todos os problemas que advêm de uma doença degenerativa que pode ser constatada ainda por ocasião da gravidez. Observa-se ainda a ocorrência em diversos casos do abandono das grávidas por seus parceiros, o que pode levar à evasão escolar da jovem diante da necessidade de criar e cuidar dos filhos. Então, a maioria dos casos que nós vemos aí em São Sebastião, Limoeiro, Moaná, Curralinho, Breves, é de meninas que tiveram um relacionamento sexual sem o preservativo. Às vezes elas só pegam a doença venérea, mas às vezes elas ficam grávidas. A maioria das vezes elas se relacionam com homens que não têm a mínima condição de sustentá-las e, portanto, elas têm abandonado a escola para poder cuidar da criança e cuidar do seu filho sozinha, o que é um prejuízo grande para a economia, porque nós sabemos que a adolescente ela deve realmente concluir os estudos, se qualificar para tentar uma posição no mercado de trabalho. Bom, meus amigos, hoje nós vamos encerrando a Voz da Cidadania, mandando um abraço pro meu amigo Pingo, que está ouvindo a gente lá em Brasília, né? O pessoal aí de São Sebastião, senhor José Rosa Pereira, a dona Lúcia Pereira, a Aldenora, a dona Bena, o Aderley, a Bárbara, que estão ouvindo o programa em Belém do Pará. No próximo programa nós vamos falar sobre poder familiar, sobre guarda e visitação dos filhos. Aguarde, depois do carnaval, nós vamos agora entrar na semana do carnaval, vamos dar uma pausa no nossa Voz da Cidadania, mas a gente volta com todo o gás depois do carnaval. Um grande abraço e até o próximo A Voz da Cidadania.